de uma maneira muito leve, muito divertida. Ele parece uma criança birrenta e ele é dramático. Bem-vindos a mais um Pipoca Literária, o canal em que a gente lê e discute. A gente vê filme e discute. A gente vê peça de teatro e discute. E agora a gente veio discutir na internet com você. Eu sou a Gimar Morato. E eu sou a Bruna Peranovic. E o tema de hoje é Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice! Olha aqui pra mim. Um mortal. Feito eu. Preso. No mundo dos vivos. Ah, não. Eu virei praticamente um encosto. Virei um obsessor, caralho. Eu virei um obsessor. Hoje vamos falar de Beetlejuice. Desconsiderem o Playbill. Esse Playbill não é o do Brasil, porém, a gente vai usar mesmo assim. É, só pra vocês ilustrar, verem, pra vocês ilustrar. Eu sei de lá, eu acho que é uma peça tão muito contagiante. leve. É muito alegre, né? Muito alegre, não é um negócio que você vai sair de lá, tipo, o Veneno do Teatro, que você vai sair e vai falar, meu Deus do céu, minha vida é uma mentira. Não, o Veneno do Teatro você sai tenso, você sai calado. Esse você sai quase flutuando, que nem os fantasmas mesmo. Você sai querendo... Você não quer nem voltar pra casa, você quer sair e estender o rolê porque você tá animado, você tá contagiado, é muito legal. Você quer viver, você quer a vida. Beetlejuice, pra quem não sabe, é um filme que aqui no Brasil chama Os Fantasmas Se Divertem. E ele é um filme do Tim Burton, eu sou super suspeita pra falar, porque quem me conhece sabe né? que eu sou apaixonadíssima. apaixonada pelo Tim Burton. Acho que se eu fosse escolher um diretor pra ser meu favorito, talvez fosse o Tim Burton. Eu tenho vergonha do meu diretor favorito, mas que bom que o seu é o Tim Burton. O Tim Burton. É isso. A peça veio de um filme lá de 88. Os Fantasmas Se Divertem. Foi um sucesso tão grande que depois de anos virou um musical da Broadway. Ganhou muitos Tony Awards. E agora veio pro Brasil. Inclusive, na semana passada, o Edu Sterblit ganhou um prêmio de melhor performance de humor, como o Beetlejuice. E esse filme é um sucesso tão grande que agora, esse ano, 2024, depois de décadas, vai sair o filme 2. Pra vocês terem uma noção do sucesso. Com elenco original. Elenco Então, original plus Jennifer Ortega, nossa belíssima Wandinha aqui, pegou um gosto pro gótico, né? Não, eu vou te falar, a minha expectativa pra esse filme, ela é muito alta. Podem esperar que com certeza vai ter aqui. Gente, chamei a gente pra pré-estreia. A gente faz um vlog da hora, chamei a gente pra pré-estreia. Muito legal. Você que tá aí assistindo, nosso telespectador, bota aí uma hashtag lá no Instagram deles. Chamem as pipocas. Chamem as pipocas pra pré-estreia. Vamos lá, ajuda a gente. Vai que consegue. Pra quem não assistiu o filme ou não assistiu a peça, bom, eu acho que você já passou por outro plano, mas enfim, caso você tenha vivido dentro de uma caverna nesses últimos tempos e não saiba de nada de Beetlejuice, ele é um fantasma que já morreu há muito tempo e ele não quis passar pro outro plano. E ele tem essa necessidade, essa vontade de se comunicar com as pessoas ainda vivas. Só que as pessoas vivas não o veem mais porque já passou muito tempo da morte dele, então é como se ele já não estivesse mais ali. E aí o que acontece? Para que ele consiga ser visto pelas outras pessoas vivas, ele precisa que alguém fale o nome dele 3 vezes, alguma pessoa ainda encarnada. E para isso ele precisa que alguém recém-passado para outro plano convença essa pessoa a falar o nome dele 3 vezes. Confuso, não é mesmo? Confuso. Essa história é bem caótica. Então a gente tem assim, a gente tem nesse plano pessoas vivas, pessoas mortas e pessoas recém-mortas que ainda estão nesse meio termo que lá nessa peça chama de limbo. E aí o que acontece? Existe um casal que mora numa casa e eles morrem em cada versão, né, amiga? Em cada versão eles morrem de um jeito. Morrem de um filme jeito. É um acidente de carro. Na versão que a gente viu, eles morrem eletrocutados. Então, assim, é algo que depende da direção. E aí esse casal morre, fica vagando pela casa que eles moravam quando eles morriam. E aí passa um tempo e o que acontece? Existe a Lídia, que é uma garota que acabou de perder a mãe. E
eles mudam pra essa casa. Ela e o pai. Ela e o pai. E aí ela, por algum motivo, consegue ver essas pessoas recém-mortas. Na peça, quem faz o Beetlejuice é o Edu Sterblich. E assim, para as pessoas, principalmente para os 30 a mais, é muito divertido além do personagem. Por quê? Porque o Edu traz muitas referências de outros personagens que ele fez ao longo da vida, no Pânico, a quebra da quarta parede, no dia que a gente assistiu, ele escolhe um garoto na plateia e ele vai conversando com esse garoto até o final da peça. E ele desconcerta os atores em cena e isso fica aquela dúvida, será que isso é improviso? Ou será que isso é ensaiado? Porque você vê que ele desconcentra mesmo, principalmente o balé. Eles riem. Em cena. É muito legal, isso é muito legal. E fora as referências que ele faz ao Pânico, né, que daí já para um público que assistia ao Pânico mais específico, existe muita referências da nossa cultura brasileira mesmo, geral. Então ele faz muitas piadas e isso cativa muito o público, né? Larissa Manoela, Bruno De Luca. Sim, a gente já começa gostando dele, né? E ele é um personagem muito interessante, porque ele é assim, ele parece uma criança birrenta, e ele é dramático, ele tá cansado de ser sozinho. Na verdade, o grande problema dele, que ele quer voltar pro plano, né? Que ele quer ser visto, vamos dizer assim, ele quer que as pessoas enxerguem ele, é porque ele é muito carente, ele é muito sozinho, e ele canta nas músicas dele sobre a solidão, sobre o quanto ele tá sozinho, sobre o quanto ele quer um amigo de verdade. E pensa a metáfora, né? Ele quer ser visto. É uma pessoa que não é vista, quem não é visto não é lembrado, e enfim, já faz muito tempo que ele morreu. Isso faz muito sentido, a gente não vai dar spoiler aqui, mas isso faz muito sentido com o porquê que ele não quis ir embora. E eu perguntei pra Bru por que ela achava que a Lídia conseguia ver as pessoas recém-mortas, né? Quando as outras pessoas também morando na casa não viam. E aí a gente pensou nessa questão, né? Dela conseguir ter essa conexão com o plano pós-morte, porque ela já não tinha tanto apego à vida, né? Ela não tinha mais vontade. Isso não é spoiler, tá? Porque isso é bem no começo da peça mesmo, é a sinopse. O pai, ela não vê mais propósito, né? Então, é curioso que ela consiga vê-los, porque a partir do momento que ela consegue ter essa conexão com a morte, é que ela encontra de novo o gosto pela vida, né? E isso é muito bonito de ver. O cenário é muito legal, porque o cenário, na verdade, ele é todo projetável, né? Ele não é uma projeção, mas ele é projetável. O que eu quero dizer? Que o cenário, ele tá de um jeito, daqui a pouco é o mesmo cenário, só que você dá pra perceber que é uma projeção. Ele tá de outras cores, de outras formas, porque a casa era tinha uma decoração quando eram os primeiros moradores que moram eletrocutados. Quando a Lídia chega com o pai, muda a decoração totalmente. E quando os fantasmas se apossam da casa, vira outra coisa. Outro tipo de cenário, que aí é bem característico do Tim Burton, né? Bem, uma coisa toda bem aquela coisa meio surrealista, assim, bem psicodélico, né? Não é surrealista a palavra, é psicodélico. Psicodélico. E o Beetlejuice, muito diferente do filme, que no filme ele fica com a mesma roupa o filme inteiro. O filme inteiro. Ele tem vários figurinos, só que é muito legal, porque nenhum deles perde a característica, são todos bem divertidos, são todos nessa coisa preto e branco, né, listrado, tem um que fica fazendo aqueles círculos, né, tipo alvo, que é bem característica do Tim Burton, mas eles são muito bonitos, é muito legal. E também tem muitos efeitos especiais, né, que eles usam tanto usando o balé quanto as projeções, que eles fazem. Tem uma hora que tem vários Beetlejuice, tem uma hora que entra o balé carregando assim, parece que tem um gigante na cena, partes, né, de uma cabeça com mãos, tem levitação dos fantasmas, é muito legal. E isso lembra até a cena que você mais gosta, que é a cena do jantar. A cena do jantar, pelo amor de Deus, essa cena é maravilhosa. Se vocês não assistiram o filme, gente, dá um Google, procura no YouTube também, e assiste pelo menos essa cena, porque a cena do jantar é assim, ela é muito cômica. E ela é muito bem feita na peça, né? Muito bem feita na peça. Ela é muito bem feita. E a gente também tava conversando sobre a questão deles trazerem a magia de uma maneira que fica aquela coisa do distrair o público, né? Que a gente lembra dos truques de mágica mais antigos, que tá acontecendo ali na tua frente. Só que você tá tão imerso em outra coisa que você acaba não vendo. E isso é muito interessante porque a gente... Por exemplo, tem uma troca de roupa do Beetlejuice no palco. Não vou dizer em que momento, mas tem uma troca no palco.
A gente não viu. A gente não viu. Porque a gente tá olhando pro que tá acontecendo em outras partes. É aquela coisa também, né? De no teatro você sempre perde alguma coisa. Ah, sim, você tem que escolher. Então a gente não viu. Porque é muito lúdico e tá acontecendo um monte de coisa, um monte de não sei o quê. E aí, cara, que a gente olha e fala, mas caraca, Como como isso é que ele tá de outra aconteceu, roupa? né? E ele Como troca isso aconteceu? 100%, ele troca todinho de roupa. E aí também já é outra metáfora, porque a questão não é o que tá acontecendo, o que existe, o que não existe, é onde tá seu foco, né? Você tá prestando atenção no quê? A magia é muito legal por causa disso, porque depende 100% de pra onde você tá olhando, e na nossa vida é a mesma coisa. É a mesma né? coisa, né? Na história, a gente consegue perceber muito que existe um problema de comunicação geracional e entre família, né? Entre os familiares. A gente, sem dar spoiler, a gente quer falar sobre isso porque eu acho que é muito importante, eu acho que é a questão principal da peça, que é a gente, número 1, acolher as nossas emoções e não fingir que as coisas não estão acontecendo. A gente, tua mãe, tua esposa morreu, você tá de luto, cara. Não é assim, né? A gente precisa sentir dor, a gente precisa sentir tristeza, acolher as nossas emoções, entender que, ainda que seja algo que vai te acompanhar ao longo da vida, você vai existir outras abas da tua vida que você vai conseguir abrir. Só que pra você conseguir acessar essas outras abas, você precisa sentir primeiro o que você tá sentindo. Eu até vi E permitir que o outro sinta, né? Porque é que o isso que outro acontece sinta. na peça, que o pai meio que não permite que a Lídia sinta. A Lídia, ela não é que a mãe dela morreu e ela perdeu a vontade pela vida. A mãe dela morreu e existe uma questão Só que ela dela perdeu não poder totalmente, sentir. ela perdeu o pai, meio que afasta ela pra não lembrar da mãe. Exato. E, enfim, ele não deixa ela falar, enfim. E aí ela acaba perdendo o relacionamento com o pai que ainda está vivo e que eles poderiam justamente encontrar essa conexão através do luto, né? Não apenas do luto, mas assim, a partir do momento que ele nega esse sentimento, ele é como se negasse a existência, né, da mãe e também o que valide o que a filha dele tá sentindo. Então, assim, o que ficou pra gente da peça foi, cara, acolhe as emoções, acolhe a pessoa que você ama, porque senão a gente não consegue se conectar um com o outro, porque a gente acaba se conectando nesses momentos de fragilidade, de vulnerabilidade. Então é assim, a gente tá falando de algo muito sensível, de algo que a gente precisa tomar a vida inteira pra aprender, mas de uma maneira muito leve, muito divertida. E é muito legal porque a gente entra no clima do teatro a partir do momento que a gente põe o pé lá dentro, né? Sim, porque é muito legal. Tem vários stands, assim, que você pode tirar foto e que são personalizados. Você entra, tem ali a parte que tem o caixão, né, como se fosse, a lápide do Beetlejuice. Tem ali uma estatuazinha do Beetlejuice pra você tirar foto. Tem uma parte que tem um sofá, que é o sofá do limbo com fundo. Tem uma parte que tem lá o verme que come os fantasmas. Tem várias coisinhas, assim, além da lojinha, que tem vários produtos e tudo mais. O teatro tá todinho personalizado pra receber a gente, então você entra, você já tá contagiado, você já entra animado, você já quer tirar foto, você quer fazer vídeo no lugar, é bem legal. Teve uma parte que a gente não conseguiu ir porque existe uma questão de realidade virtual, né, que você poderia entrar, e aí a gente acabou se entretendo com as lápides, tirando foto e tal, e aí quando a gente foi, quando a gente viu que isso existia, já tava perto da gente entrar, já tinha batido os sinais. E aí a gente falou, no intervalo vamos, e daí não tava funcionando, né? Mas fica aí a dica, quem for, teste isso, porque a gente tá super curioso, a gente queria muito saber o que acontece. A única questão ruim dessa peça, e aí é uma questão difícil mesmo, porque a gente sabe como é, né, o Brasil, é que o ingresso ele é extremamente caro, né? Mas a gente viu que tá tendo umas promoções de ingressos a qualquer lugar do teatro por R$50, então fica de olho na página do Beetlejuice, porque às vezes vocês conseguem pagar um preço super legal pra ver uma peça muito bacana de um lugar excelente, né? E o teatro é pequeno, então a gente mesmo assistiu do balcão e assim, dá pra ver tudo. É uma vista muito boa, porque é um teatro pequeno. É um teatro pequeno. Isso é interessante. E aí também, assim, né, cada local que você assiste é uma experiência diferente, né? Então, do fundo, a gente consegue ter uma experiência maior de amplitude, a questão das luzes. De cenografia e tal. Muito de perto você perde muito isso, né? Perde muito isso. Um exemplo disso era no Familiadas, que quem tá lá embaixo não viu o bicho-papão. Tinha um bicho-papão, quem não assistiu, na peça da Familiadas tinha um bicho-papão embaixo da cama, você assistiu? Eu assisti, mas eu não vi esse bicho-papão, porque eu vi tá vendo? na quinta-feira. Então,
Quando você tava no balcão, quem tava no balcão via o olho do bicho papão acender embaixo da cama lá, da tá Vandinha vendo? do Feioso, não sei de qual das camas que era. Quem tá lá embaixo não vê. Não tem como, eu assisti de 3 lugares, eu assisti 3 vezes Família Addams. Assisti uma vez só. Então, assim, quando você tá lá em cima, você vê. Quando você tá lá embaixo, você não vê. Então, Realmente tem muita não vê. coisa A gente não vê. que todos os lugares têm lá os as suas Tem vantagens. vantagens e desvantagens, né? Então, assim, fica de olho, escolhe bem o teu lugar, vai pagar R$50 pra se divertir muito, é uma peça muito Ou se família, tiver, né? ou se você for igual a gente, que prefere guardar um dinheirinho ali, fazer a reserva pra ir pra um teatro ao invés de ir pra um bar, vale a pena. É isso. Vale a pena porque é uma super produção. Os atores são excelentes, não só o Edu. Aliás, o próprio Edu fala em entrevistas que o outro ator que faz Beetlejuice é melhor que ele. Ele tem uma humildade pra falar desse elenco, assim, um amor e um carinho pra falar desse elenco, que é de admirar. Então ele mesmo fala, então se não for o Edu, vai mesmo assim, porque mesmo com assim, toda gente, certeza prestigiem. é um elenco maravilhoso. O elenco é muito bom. E já que eu trouxe a entrevista do Edu, pra encerrar, eu quero dizer aqui uma coisa que eu ouvi em uma entrevista, que 2 coisas. A primeira é que ele fala que esse musical é a coisa mais difícil que ele já fez na vida. E que é tipo um trabalho de atleta mesmo, porque você tem que, né? E ele tem muito essa coisa da leveza, essa coisa da molecagem, porque o Beetlejuice, ele sobe numa mesa, ele não desce da mesa, ele pula da mesa. Ele é muito moleque, né? Ele é muito leve, parece que ele realmente não tem essa gravidade, né? Esse peso do corpo e até da idade, né? Porque o Edu não tem mais 15 anos. Então, mas tem um corpo, assim, um trabalho de corpo incrível, que realmente, pelo que ele fala, foi muito difícil pra ele chegar nisso. E uma outra coisa que ele fala é que eu acho muito interessante trazer essa reflexão, é que ele fala que a peça, na verdade, ela é sobre a morte, mas ela é uma celebração da vida. E que, na verdade, o Beetlejuice é um personagem que não soube morrer. E que ele ensina pra gente, pra plateia, que a gente precisa aprender a viver, a resolver as nossas coisas aqui, pra que um dia a gente saiba morrer e ir em paz. A gente tem essa questão, né, de quando a gente perde alguém, a gente acaba refletindo sobre a vida, né? É inevitável. Mas eu acho que ele não precisa a gente chegar num ponto de morte ou quase morte pra gente conseguir valorizar o nosso cotidiano como ele é, né? E as nossas relações. As nossas relações, Voltando a gente. lembrar que, na verdade, o que impede ele de morrer bem são as relações mal resolvidas. É isso, por favor. Só pra lembrar, a peça fica em cartaz até dia 28 de abril, estamos em 2024. Até dia 28 de abril. Ingresso você pode comprar no Simpla ou na portaria do teatro, que fica no Teatro Liberdade. Tem metrô pertíssimo. Não, é na esquina. Você desceu no São Joaquim e desce a rua. Inclusive, lugares ótimos pra comer em volta de todos os tipos de preços. E todos os tipos de comida, né? Então Porque é a um rolê liberdade completo. é um rolê super de família, né? Você leva o filho, leva a criança, ele brinca com as crianças na plateia. Tem uns palavrõezinhos bem pontuais, mas é um rolê muito bom. Mas são tão divertidos a hora que ele solta os divertidos. palavrões que faz parte do contexto dele ali, da revolta dele. Vale a não pena. é um palavrão que... Você sente que não tem a Pode deixar maldade seu de filho palavrão. assistir. É Você chega ali e fala, filhinho, o que você vai ouvir não reproduza. E deixa ele se divertir, porque com certeza as crianças vão se divertir. É muito divertido mesmo, gente. Então é isso. Assistam Beetlejuice, prestigiem o teatro brasileiro, os atores brasileiros, que, como o Eduardo disse, é uma maratona, né? Eles são atletas. Prestigiem. E curte, comenta, compartilha. E até o próximo! Uhul.